Olá pessoal, bem-vindos a mais um videocast da Academia Digital aqui do Einstein, e hoje nós temos um convidado mais do que especial. Eu vou falar pouco sobre isso porque é meu chefe direto na residência, o supervisor do programa de residência médica e medicina de emergência aqui do hospital. Meu nome é Anuar, eu sou residente do terceiro ano do programa de residência médica em medicina de emergência e hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Galesso. Por favor, se apresente, doutor, meu chefe. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E eu sou médico emergencista, trabalho já há 15 anos com atendimento pré-hospitalar. Atualmente estou aqui no Einstein coordenando a equipe de pré-hospitalar do hospital e também como supervisor da residência de emergência, como você falou. Então são 15 anos de ambulância, de atendimento e das mais diversas formas. Você tem experiência no grau, que é no resgate, em empresas de transporte, como que foi? Exatamente, eu já trabalhei em empresas privadas, eu trabalho ainda no grau, que é o sistema de resgate público aqui do estado de São Paulo, fazendo aeromédico no helicóptero Águia também. Bastante. Então, tenho uma experiência ampla, né, nessa parte. Atualmente eu tenho a sorte de conseguir focar praticamente toda a minha prática médica nessa área de atendimento pré-hospitalar. Então, aproveitando esse gatilho, porque tem a experiência do resgate, tem a experiência do helicóptero do resgate, tem a experiência dessas empresas de transferência particular. Eles configuram atendimentos diferentes. Então, a primeira pergunta que eu tenho é essa: o que configura um atendimento de pré-hospitalar? Como que isso tudo começa? Perfeito, Anuara. Então, isso tudo que você falou, na verdade, são atendimentos classificados como atendimentos pré-hospitalares móveis. Existe também o APH, o atendimento pré-hospitalar fixo, né, pela legislação aqui que a gente tem do Ministério da Saúde, que seriam as UPAs, né, mas que não é o foco da nossa conversa. A gente vai falar aqui sobre APH móvel. Então, partindo desse princípio, dentro do APH móvel, a gente poderia dividir em dois grandes grupos que seriam os atendimentos primários e os atendimentos secundários. O que são os atendimentos primários? Eles são aqueles em que a equipe de APH se desloca até o local onde está a pessoa que sofreu um agravo de saúde de qualquer natureza. Seja um trauma, seja uma emergência não traumática, uma emergência clínica, uma emergência psiquiátrica, uma gestante. Então, qualquer problema agudo de saúde, a equipe vai até onde está a pessoa, atende, estabiliza, faz o que ela acha que tem que fazer para melhorar a condição da pessoa dentro do que a legislação permite para aquela categoria profissional, transporta até um serviço de saúde de referência e passa o caso para quem estiver lá no serviço de saúde para dar continuidade ao tratamento. Esse é o atendimento primário, que é o que muito SAMUS, o resgate faz, a gente aqui no Einstein também faz. E existe o atendimento secundário. O que seria o atendimento secundário? Seriam, basicamente, simplificando, são as transferências entre serviços de saúde, né? Normalmente, elas acontecem de um serviço que tem menos recurso para um de maior recurso. Né? O paciente precisa de algum recurso específico, ele vai ser transferido para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, ele precisa de uma UTI, onde ele está no momento não tem. Então, esse vai ser um atendimento secundário. Né? Existem vários serviços, até públicos, né? Existem alguns SAMUs no Brasil que fazem esse tipo de transferência. Muitas empresas privadas fazem esse tipo de atendimento. A gente aqui no Einstein também faz. A gente faz tanto atendimento primário quanto secundário. Então, aproveitando essas informações, nós tiramos 2 pontos importantes, que é quando acionar, que são esses agravos que você comentou, e também nessa diversidade gigantesca do atendimento do pré-hospitalar, o que já alça um raciocínio de que o médico do pré-hospitalar não pode ser o médico menos treinado do serviço, por exemplo. E explorando esse ponto, o ponto 0, por exemplo, um agravo agudo, uma queda de escada, por exemplo, um paciente que está com uma falta de ar que começou há pouco tempo, ele faz o chamado para a equipe de pré-hospitalar. E eu queria que você explicasse como que isso chega para a equipe e qual que é o papel do médico nessa triagem, e se é que existe alguma triagem. Perfeito. Então, todos os serviços possuem algum tipo de triagem
e ou algum protocolo de triagem. A gente tem, aqui no Brasil, temos serviço público de pré-hospitalar, né? Basicamente, 192 é o telefone do SAMU, 193 é o telefone dos bombeiros. Serviços privados, cada um tem o seu telefone, né? Mas todo o processo é muito parecido, né? A pessoa vai ligar, aí normalmente eu vou ter uma pessoa que atende, ela é um profissional técnico com treinamento específico para fazer uma triagem, né? A gente tem o nome, até o nome de técnico auxiliar e de emergências médicas, que vai atender isso, vai atender essa ligação, vai fazer perguntas. Primeiro ela vai pegar a identificação, nome, endereço e tudo isso, e vai perguntar qual é a queixa principal da pessoa. E a partir daí, existem inclusive softwares que auxiliam a triagem e a decisão. A pessoa, o técnico vai perguntando, a partir das respostas vão se abrindo outras perguntas, e aí no final dessa sucessão de perguntas tem uma classificação de gravidade. Pela legislação brasileira, a gente tem a obrigatoriedade da triagem passar pelo médico, né? Então, a regulação médica, a triagem, ela é um ato médico. Então, eu preciso que o médico faça o contato também com a pessoa que está solicitando, para tentar entender melhor o que está acontecendo, para tentar alocar o recurso, ou, na maioria das vezes, que seja para confirmar o nível de gravidade que foi sugerido pelo fluxograma de triagem ou pelo técnico que fez o primeiro atendimento. E aí esse médico vai confirmar isso e daí vai prosseguir para o próximo passo, que seria o acionamento efetivo da equipe que vai lá atender o chamado. Legal. E essa equipe, que aqui é outro ponto que gera muita dúvida, e principalmente é o momento zero da organização, que é o acionamento da equipe. Então, por exemplo, todas as ambulâncias que estão dentro de uma base de pré-hospitalar, a equipe é a mesma, é composta por sempre o médico, sempre o enfermeiro. Quais são os componentes dessa equipe que você comentou? Porque se chega na triagem, precisamos de uma equipe avançada. O que é essa equipe avançada? O que é o conceito da UTI móvel, por exemplo? Perfeito. Então, a gente tem também, pela legislação nossa aqui, a gente tem vários tipos de composição de equipes e tipos de ambulâncias que a gente pode falar, né? Vai do A até o F. Nossa. A, B, C, D e F. Né? Então, a gente tem desde a ambulância de suporte básico, que ela é tripulada por um motorista, um condutor socorrista, que tem também uma formação em primeiros socorros, que consegue, ele vai auxiliar o profissional da saúde que está lá. Então ela pode ser tripulada por um motorista e um técnico de enfermagem ou um enfermeiro. Aí eu tenho um suporte intermediário, que já está regulamentado até aqui, né, recentemente no Brasil. Eu posso ter ali o condutor e mais 2 enfermeiros, com a presença do médico à distância, né, sem a presença física dele ali. E eu tenho o suporte avançado, que daí obrigatoriamente eu vou ter na equipe um médico e um enfermeiro, além do condutor. Uhum. Então, essa equipe mínima, né, para eu considerar que eu tenho um suporte avançado ou uma UTI móvel, que a gente às vezes fala, né, o nome mais técnico seria um suporte avançado de vida, que é aquela equipe que tem médico, enfermeiro, condutor e equipamentos que permitem, né, eu realizar qualquer tipo de procedimento invasivo ou não, né, medicações, eu consigo estabilizar o paciente basicamente como se eu estivesse numa sala de emergência. E isso é bacana. Então, quando a gente está andando na rua e vê a ambulância passando UTI móvel, essa equipe é composta obrigatoriamente por um médico, um enfermeiro e com materiais para intervenção, quer entubar o doente, quer invadir ou não, ou suporte de oxigênio, algumas intervenções que a gente consegue fazer na cena. Então, seguindo esse fluxograma de atendimento, a gente definiu o que é o APH. Isso é uma informação interessante. Eu não sabia que a UPA, por exemplo, era uma entidade também, uma instituição de atendimento pré-hospitalar. Então, a gente definiu o atendimento, a pessoa ligou, chegou no serviço de triagem, o fluxograma foi acionado, o médico foi acionado e a equipe foi disparada. Essa equipe pode ser composta por esses membros que você comentou. O deslocamento. Porque toda pessoa que me pergunta sobre qualquer tipo de atendimento, a dúvida quanto ao deslocamento, as principais.
Ou seja, a ambulância pode tudo, Gales? Por exemplo, o cara tem alguma responsabilidade, se aconteceu algum acidente, a culpa, entre aspas, a responsabilidade, melhor dizendo, é de quem está conduzindo a ambulância? Como que isso funciona? E, em outras palavras, pode tudo na ambulância? Como que funciona na prática no deslocamento? Então, isso é uma dúvida bem frequente e muita gente tem, assim, subentendido que a ambulância pode fazer tudo, né? Inclusive profissionais da saúde que compõem as equipes de APH. E, na verdade, a ambulância pode fazer muita coisa, mas não tudo. Existe dentro do Código de Trânsito Brasileiro algumas prerrogativas, né, do que a ambulância pode fazer que seria diferente do que um veículo normal de passeio ou qualquer outro tipo de veículo que não é um veículo de emergência pode fazer. Então, não só a ambulância, mas veículos de emergência em geral, né? O que é permitido? É possível, sim, passar semáforo fechado, né, cruzar o farol vermelho. É possível, sim, andar na contramão. É possível também estacionar em qualquer lugar. Tá? Então, essas coisas são permitidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, desde que você respeite algumas condições. Primeiro, você precisa assegurar que isso seja feito com segurança. Então, posso passar o farol vermelho? Posso, mas eu tenho que olhar para ver se não está passando nenhum carro, eu não vou bater. É indiscriminado, né? Vai. Eu posso ir na contramão? Posso, mas eu tenho que. Não pode estar vindo um ônibus na minha frente. Então tem que ter o mínimo de bom senso. E é difícil falar isso, né? Bom senso é uma coisa que todo mundo acha que tem. Que é ruim, e, né? às vezes a gente não tem. Mesmo sem saber. Daí a gente precisa ter, então, essa certeza de que eu estou fazendo isso com a maior segurança possível. E, outro detalhe, eu preciso estar efetivamente em atendimento. Então, eu tenho que ou estar indo buscar o meu paciente ou estar com o paciente embarcado. Então, se eu estou fazendo um deslocamento de ambulância e eu já deixei o meu paciente no serviço de destino dele, eu estou indo, de uma base para outra. Eu estou indo no posto, botar combustível na ambulância. Eu não posso passar no farol vermelho, eu não posso, né, andar na contramão. Então eu tenho que estar efetivamente em atendimento. Né? Isso significa, ou estou indo buscar o paciente ou estou com ele dentro da viatura. Tá? O que eu não posso fazer, que eu falei que eu podia fazer quase tudo, mas não tudo. Tem um quase. O que eu não posso fazer é ultrapassar o limite máximo de velocidade da via. Interessante. Isso a ambulância não pode, e nenhum veículo de emergência pode, na verdade. Tá? Porque as vias, qualquer via, elas passaram por um projeto de engenharia, e dentro desse projeto estabeleceu-se uma velocidade máxima permitida para aquela via, que é a velocidade na qual eu consigo trafegar com segurança. Então, se eu ultrapassar essa segurança, esse limite, desculpe, eu não consigo ter segurança garantida. Tá? Então, nenhum veículo de emergência está autorizado a trafegar em velocidade superior à máxima permitida pela legislação nossa. E aí que tá o quase, né? Que não dá para fazer tudo, mas a maioria das coisas consegue fazer com naturalidade. E é nesse ponto que eu te pergunto, da naturalidade. Por quê? A gente começa um atendimento, começa um plantão no pré-hospitalar e chega no chamado seguinte, paciente com falta de ar, paciente com rebaixamento, isso é uma coisa. Agora, isso de buscar o paciente, vamos supor que é um paciente eletivo, que vai fazer um exame no hospital, que vai retirar uma sonda, enfim, um atendimento já programado de caráter ambulatorial. Para ir buscar esse paciente, o meu deslocamento ele tem essas mesmas permissões do que um paciente grave? Olha, aí é um critério subjetivo. Uma ambulância que ela esteja indo encontrar um paciente, buscar um paciente. Se eu tiver sirene ligada, luzes, né, os highlights que a gente fala ligados, e eu estou efetivamente prestando um atendimento, teoricamente eu posso. Tá? Aí a questão, eu posso, mas eu devo? É o tal do bom senso. Né? Será que eu devo?
né? Aí é questão de ter o discernimento, né? Aí é o discernimento da equipe, né? Será que para fazer um atendimento que seja agendado, eu vou trocar uma sonda que seja de um paciente na residência pré-hospitalar? Sim. Preciso ir ultrapassando o semáforo vermelho? Provavelmente não. Né? Posso fazer isso? Sim, posso. Entendi. Devo fazer isso? Provavelmente também não. Então, aí a questão, isso, né, tem meandros aí que, apesar da legislação permitir, a gente tem que usar o bom senso para discernir o nível de gravidade, e a gente busca fazer esse discernimento mesmo, né, conforme o nível de gravidade, a gente faz um deslocamento um pouco mais, entre aspas, agressivo, né, um pouco mais de pressa, né, do que outros que sejam uma situação mais eletiva. Legal. E você comentou da decisão, né, de ser compartilhado ou não. Você usou o termo a equipe decide baseado no caso que está acontecendo. Essa decisão dentro da ambulância, como que ela ocorre? Por exemplo, doutor, o paciente piorou. Essa decisão de ligar a sirene ou não, de acelerar um pouco mais ou não, é médica, é da equipe, é multidisciplinar, tem a ver com o paciente? Como que funciona? Tem muito a ver com o paciente, com certeza. E no pré-hospitalar a gente tem a questão da interatividade entre os profissionais, né, da equipe multiprofissional. Essa questão ela é muito forte, muito presente. Até pelo fato de, normalmente, a gente ter só um profissional de cada categoria presente naquele atendimento. Eu tenho um condutor socorrista, tenho um médico, tenho um enfermeiro. Então, a equipe ela precisa estar em sintonia, né? Então, muito raramente acontece um conflito de decisões ali. As decisões, e muito raramente isso não deve acontecer, né? Vai haver uma decisão unilateral, né, do médico. Eu sou o médico, eu quero isso e ponto final. Né? Normalmente a gente discute e decide em conjunto. Eu preciso que o meu condutor acelere um pouco aí, porque o paciente está pior. A gente vai ver se isso é possível ou não. Né? Então, muitas vezes, a maioria, as decisões, elas são realmente compartilhadas. E a gente precisa disso, até por quê? Porque o pré-hospitalar ele tem essa particularidade, né, para a gente médico, é uma coisa que a gente não está muito acostumado, que é o fato da gente estar sozinho. Né? Quem atende em emergência, normalmente atende numa sala de emergência que eu consigo ter um outro profissional para discutir um caso, para me ajudar em alguma técnica específica que eu esteja com dificuldade, alguém que tenha um conhecimento acima do meu, que para eu tirar uma dúvida, né? E no APH, normalmente, via de regra, a gente está sozinho. Então, a gente está ali e tendo que tomar decisão, né, num atendimento médico de emergência. Quem vai me ajudar nessa decisão, nesse processo de tomada de decisão? Vai ser o meu enfermeiro, vai ser o meu condutor socorrista. Né? Não é nenhum demérito, eles são profissionais de extrema valia e que muitas vezes têm mais experiência de pré-hospitalar do que o próprio médico que está ali. Mas é diferente de atender no hospital. É bem diferente. E a gente precisa muito escutar, né, as opiniões desses outros profissionais que vão estar ali com a gente. Eu acho que o pré-hospitalar é o conceito de equipe multi na sua essência, talvez, né? De decidir praticamente tudo o que está acontecendo de fato em equipe. Aproveitando essa questão de deslocamento e chegada e decisão, porque a chegada no local é uma etapa do atendimento que exige de fato uma conversa sobre o momento de descer, sobre o momento de agir e para abordar, mas isso é assunto para outra conversa. Foi esse o nosso bate-papo de agora. Se você gostou, tem mais conteúdos como esse na academiadigital.einstein.br e a gente com certeza volta para continuar esse bate-papo. Galesso, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e a gente se vê em outras conversas. Com certeza, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!